Olá, queridíssimas pessoas dos signos de Libra, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o seu canal Venera Lunai e essa é a sua leitura atemporal. Queridas pessoas, não estou com tempo de fazer as leituras mensais, por isso, sempre que eu tiver um tempinho, eu vou vir aqui e vou trazer mensagens para o momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Como sempre, é uma leitura geral, então se não ressoar com o seu momento, joga para o universo, a mensagem vai servir para uma outra pessoa e você pode procurar mensagens adicionais, além de assistir o signo do seu sol, você também pode assistir a lua e o ascendente. Tá bom, Libra? Então vamos lá, espero que estejam bem, respirem fundo e vamos iniciar a sua leitura de hoje. Que mensagem temos hoje para Libra? Cinco de copas, o dependurado, o imperador, mais duas, por favor. Seis de paus. Mais uma. Pensei que tinha virado. E o 9 de paus. No fundo do maço, um 4 de copas. Vamos lá. Libra, olha, o que eu vejo aqui, nesse momento, com essas cartas, é que é necessário, nesse momento, em que você enxergue a sua vida sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva. Porque há aqui uma energia de luto, de perda, de olhar para aquilo que foi desperdiçado, derramado, derrubado, aquilo que não está mais de pé, aquilo que não é mais possível, plausível, aquilo que a estrutura não está mais no lugar, e se lamentar. Poxa, por que as coisas deram errado? Poxa, por que essa situação não vingou? Por que esse relacionamento não deu certo? Por que esse emprego não deu certo? Por quê? Mas olhando numa perspectiva muito negativa, né? Ao invés de talvez olhar sobre uma perspectiva do que foi aprendido, do que ainda resta de pé. É uma figura que não está olhando o todo. Ela está fixa no que se perdeu. E o que perdeu acabou, não volta mais. Então esse enforcado, mais do que nunca, pede essa nova perspectiva, esse outro olhar, essa iluminação que parece contrária, né? É você olhar para a perda e ver o que de bom pode acontecer com isso. E eu estou dizendo essas palavras contra a minha própria vontade, porque eu também não gosto desse papo não, tá, gente? De olhar para as coisas ruins e ver o que tem de bom. Mas é isso que as cartas estão dizendo. Para você poder se centrar novamente, para você entender, poxa, com o imperador mais do que nunca, que até de uma área muito árida se constrói um reino, que até do meio do deserto há poder, há prosperidade e há força. Para que você possa entender o que você ganhou com essa situação. O que de bom, o que de vitória essa situação te trouxe.
e entender, foi cansativo, me machucou, mas eu também construí algo disso. Às vezes até construir uma fortaleza para que as coisas não me atinjam mais, um muro, algo que me feche. E ao invés de ficar olhando para algo que não te satisfaz mais, você olhe em volta e veja que novas possibilidades podem ser ofertadas para você, Libra. Vamos ver o que mais. O que mais podemos dizer para Libra? Nove de paus novamente. O enforcado novamente. Eita, Libra, eita, Libra. A temperança. O cavaleiro de ouros. Mais um, por favor. O rei de copas. No fundo do maço, o as de espadas. A nova oportunidade que eu estava mencionando. Pois é, mais uma vez, 9 de paus, dependurado. Vou dizer de uma forma que talvez alguns não gostem. Mas pare de se olhar com coitadismo. Pare de se olhar com, ai, tadinho de mim, olha o que eu sofri, olha o que eu passei. Não, 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 não. Volte para o seu centro. Volte para o seu equilíbrio. Volte a ser a pessoa que é celebrada quando chega aos lugares, que tem perspectiva sobre as coisas, que entende que às vezes uma pausa é um processo para recalcular uma rota de prosperidade para você. Uma figura que, mesmo estando no meio da água, é estável, é segura, está num trono que não se abala pelas ondas. Existem as flutuações emocionais, gente, isso é comum para qualquer pessoa. Mas existe essa flutuação dentro de um equilíbrio também. Talvez você deva procurar esse equilíbrio. Olha como essa figura está em direção a essa, né? E olha como essa figura está olhando para o exato oposto, na outra direção. Então talvez seja a hora de recuperar o equilíbrio para mirar na direção de recuperar o poder. Muitas figuras de poder aqui, né? O imperador, o próprio seis de paus, cavaleiro, o rei. Para alguns até é uma questão de procurar terapia, tá, gente? Porque aqui, se for um luto de uma perda de pessoa mesmo, né? A gente fica um pouco sem direção, a gente fica um pouco, meu Deus, eu tô muito machucado, tá muito difícil, é difícil demais passar por luto. Então talvez procurar uma orientação emocional para alguns de vocês seja muito importante nesse momento. Tá, Libra?
Para finalizar, o que mais podemos dizer a Libra? Rainha de espada. A temperança, novamente. E o julgamento. No fundo do maço, o 8 de paus. Achei interessante que o 8 de paus aqui, ele vem como também algo urgente, assim, né? O furacão tá chegando, tá em você, tá quase em você, o que você vai fazer? Sabe? O que eu vejo com essas cartas aqui é, novamente, a busca de um equilíbrio. Como eu falei, aqui, para algumas pessoas é uma questão de buscar terapia e tal, um controle emocional, é buscar mais uma racionalidade, mas não a racionalidade, ela não existe sem emoção, tá? Isso não existe, não é possível, somos seres emocionais, mas é você controlar essa emoção. Não sei se para alguns aí isso está sendo um problema, alguns aí talvez estão, sei lá, não estão conseguindo segurar choro, não estão conseguindo, né? O peso está muito grande. Então é hora de buscar realmente se reconectar consigo, comer saudável, fazer um exercício físico, sair de casa às vezes, tá? Ver gente, tá? E esse julgamento aqui é o chamado, tá te chamando, ei, acorda, não dá mais. Não dá mais a sua situação emocional. Não dá mais para chorar o leite derramado. Você precisa olhar para uma outra perspectiva. Você precisa sair dessa profundidade de emoção e ressurgir e emergir. Para alguns, vocês já estão aqui há muito tempo, há tempo demais. E claro que os processos de luto, como eu falei, eles levam tempo, eles são necessários, você não pode acelerar o processo. Mas para alguém aí, você já está aqui há tempo demais. Tá bom, Libra? Espero que tenha ajudado de alguma forma. A gente se vê na próxima leitura.